Boa noite, a paz do Senhor, amada igreja, glória a Deus, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet, Deus abençoe a sua vida, amém. Subi aqui para pregar a palavra depois desse momento de louvor, que presença que o Senhor hoje deu para nós de presente, não é mesmo? Que paz que estava aqui nesse lugar. Glória a Deus, nós podemos sentir e desfrutar da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. O tema será projetado. Amém. O tema desta noite é Há poder à mesa com Jesus. Amém? Nós estamos na série Poder de Deus, né? Vocês que estão aqui conosco todos os domingos, o pastor abriu a série, né? Falando do poder que opera em nós, nas nossas fraquezas, né? Que a graça do Senhor nos basta. E nós tivemos palavra de ser cheios do poder de Deus, né? Sermos assim como Estevão. Tivemos palavra do poder de Deus no descanso, que o Senhor é o nosso pastor. Tivemos palavra do poder de Deus de um coração contrito e quebrantado, que o Senhor derrama do poder dEle. Amém? Estão comigo? E nessa noite o Senhor vai falar conosco do poder de Deus à mesa com Jesus. Existe esse ar, né? A com H, que existe poder de Deus. E o acraseado, nós temos professora de português aqui, e o A, à mesa, o que é? É sentados, é na comunhão, é juntinhos com Jesus. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 24. Nós vamos ler a partir do 13. Nós vamos ler do 13 até o 30. Lucas 24, 13. Amém? O caminho de Emaús. Glória a Deus. Amém? Então vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das últimas coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. E nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino dele, Jesus fez com
como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E neste momento ele desapareceu. Amém? Vamos orar? Pai amado e Pai querido, aqui está a Tua palavra, Senhor. Aqui está o Teu querer. Faz, Senhor, como Tu queres, Espírito Santo. Tu tens liberdade no nosso meio. Fala aos nossos corações. Os nossos corações já foram abertos. Nós já abrimos para ceiar contigo. Nós já estamos nessa mesa, Jesus. Fala conosco nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E quando nós falamos então de mesa, hoje nós vamos falar sobre mesa. Quando nós falamos de mesa, logo vem à nossa mente uma mesa, né? Uma mesa que nós conhecemos, a mesa física, montadinha com as pernas, né? 4 pernas, as cadeiras em volta. E as mulheres já começam a pensar numa mesa posta, numa mesa arrumada, com copos, combinando ou não combinando. Mas vai muito além dessa mesa o que Jesus quer falar conosco. Vai muito além de uma mesa física, de uma mesa combinando, de uma mesa com coisas ali em cima para nós comermos. Nós vamos falar de uma mesa de intimidade, de uma mesa de comunhão, de uma mesa de proximidade, de uma mesa onde os olhos foram abertos para tudo o que o Senhor queria com aqueles 2 discípulos e tudo o que o Senhor quer conosco nesta noite. Amém? Uma mesa onde o pão vivo que desceu do céu está lá sempre, sempre naquela mesa. Jesus nasceu em Belém para que cumprisse a palavra do Senhor, e Belém significa a casa do pão. A casa do pão. Já imaginaram isso? Como Deus é perfeito. Aonde Jesus nasceu, a casa do pão vivo. Aleluia. E nós fomos criados, meus amados, para nos relacionarmos ao redor dessa mesa. Desde Gênesis, quando nós não vemos nenhuma mesa física dessa que nós abrimos aqui falando, quando Deus então vinha na viração do dia para ter com Adão e Eva, ele estava em uma mesa. Mesmo que não essa mesa que quando a gente fala em mesa, nós pensamos, ele estava em uma mesa. Por quê? Porque ele estava vindo ter o quê? Comunhão e intimidade com a sua criação. Ele estava preparando essa mesa junto com Adão e Eva. E na palavra do Senhor nós podemos ver inúmeras mesas onde o Senhor sentava, onde o Senhor ensinava, onde o Senhor repartia, onde o Senhor multiplicava. Há um princípio poderoso sobre a mesa que Jesus está. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, amém? E nesse texto que nós lemos, vamos voltar para o texto de Emaús, para esse texto que nós começamos a ler. Então, o que está contando para nós aqui? Jesus já tinha sido crucificado, já tinha passado 3 dias, e 2 seguidores dele estavam indo então para outro lugar, e estavam indo para Emaús, estavam num lugar contrário a Jerusalém, e estavam o que a palavra dizia? Triste, desesperançosos, estavam bravos muitas vezes, com o coração turbado, assim como nós, quando as coisas não vão muito bem. Para aqueles 2 homens, aparentemente, as coisas não estavam indo muito bem. Eles esperavam que Jesus fosse o Messias, que era,
mas aparentemente eles não estavam crendo que era, então para eles não estavam muito bem, não estavam do jeito que eles imaginavam, e aquele coração começou a se turbar, começou a ficar desesperançado, assim como nós, quando as coisas não estão bem, quando nós estamos passando por problemas, por aflições, por coisas que fogem do nosso controle, nós, assim como esses seguidores, muitas vezes também, começamos a caminhar, murmurar, nos entristecer, mudar até o rumo, não querer mais nem ir de encontro com Jesus, com o pão da vida, nós vamos totalmente fora, começamos a perder o foco, começamos a deixar que outras vozes entrem no nosso coração, começamos a fazer com que a voz do Senhor se apague lá dentro. Eu viajei este final de semana, nós fomos para um lugar, nós fomos para as cataratas, e as cataratas do Iguaçu, não sei quem já conhece, ela estava com água, acho que 6 milhões a mais de água do que o normal por conta das chuvas. E quando nós descemos do ônibus, até chegar próximo, nós já começamos a sentir, né, Nick? Nicole foi, nós estávamos numa viagem abençoada, em vizinhos e amigos. Nós começamos a sentir aquelas gotinhas de água. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós chegamos bem perto, nós não conseguimos nem chegar tão perto como eu já tinha conseguido chegar em anos anteriores, porque era muita água. O barulho, meus irmãos, era um barulho. Sabe aquele barulho que você não consegue nem falar? Um barulho de muitas águas, e a gente começou, as crianças acharam o máximo e começaram a ficar todas molhadas, encharcadas, porque elas queriam ir tomar aquele banho das águas das cataratas. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor começou a ministrar o meu coração com aquele barulhão, aquilo que a palavra fala, que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. A voz do Senhor é poderosa para fazer com que a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da insegurança comece a se aquietar dentro do nosso coração, e nós então damos voz à voz do Senhor. Começa a se aquietar dentro de nós e nós damos voz à voz do Senhor. E eu quero dizer que aqueles homens tristes, de repente o que acontece? Quem começa a caminhar com eles? Jesus. Jesus chega e começa a caminhar, começa a falar com eles. A voz de Jesus, naquele momento, não estava sendo uma voz poderosa. Ela não estava conseguindo ir além das vozes que estavam dentro daqueles corações turbados. Mas Jesus começou a conduzir aqueles dois homens, falando ao coração deles. Jesus estava lá, como Ele sempre esteve. Jesus estava lá, eu quero dizer para você, assim como Ele está conosco, como Ele sempre esteve. No louvor hoje a pastora entregou uma palavra, que Ele está conosco, Ele não nos abandona. Desde sempre, até a consumação dos séculos. Eu quero dizer para você, o Senhor está com você, junto de qualquer situação que você está enfrentando. E aqueles dois seguidores falaram o quê? Aqueles dois discípulos falaram o quê para Jesus? Sem perceber que Ele esteve ali e está em todo o tempo. O Jesus fala, por que vocês estão assim? Com essa cara aí, tristinha. O que eles falam para o Senhor? Só você não sabe? Só você não sabe o que aconteceu? Parece que você não sabe o que está acontecendo, Jesus. Será que só eles falam isso? Será que nós nunca falamos isso? Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Você me abandonou, tenho certeza que você não está vendo essa aflição. Nós nunca pensamos isso? Você nos deixou, Jesus, para morrer aqui no deserto? Será que você não vê o que eu passei na minha infância? Será que você não vê isso que eu estou passando, essa dor, Jesus? Eles estavam falando isso, não estava? Você não sabe, é só você, Jesus, eu acho que não sabe.
todo mundo sabe, menos o Senhor. Aleluia. Mas o Senhor vai trazer respostas nessa noite ao nosso coração. Assim como trouxe para aqueles seguidores, aqueles discípulos. O Senhor vai trazer respostas para as muitas perguntas. Umas que nós não temos nem coragem de fazer às vezes, mas nós pensamos. Por quê? Por que desse jeito? Por que dessa forma? Por que comigo? Por que isso não acaba? Jesus vai trazer resposta. O Espírito Santo de Deus vai tocar os nossos corações com consolo, com resposta, com direção e vai abrir os nossos olhos. Amém? Então eles prosseguem. Eles prosseguem falando assim para o Senhor. Senhor não. Eles prosseguem dizendo, eles não tinham reconhecido. Eles prosseguem dizendo, ele, Jesus, tinha poderosas ações. Ele tinha palavras poderosas de Deus para os homens. Ele falava em palavras, mas agora parece que tudo se perdeu, agora parece que tudo foi em vão. E muitas vezes nós, meus amados, o Espírito me ministrou, nós também temos palavras proféticas, nós também lemos a sua palavra, nós estamos vindo à igreja, mas muitas vezes nós não cremos naquilo que o Senhor tem falado para nós. Muitas vezes nós até nos esquecemos daquela palavra que o Senhor já liberou sobre a nossa vida, já entregou para nós. Nos esquecemos dos cultos que o Senhor falou. Nos esquecemos dessa presença que nós acabamos de sentir e receber do Senhor. Quando a dificuldade vem, quando a tristeza vem, assim como aqueles homens, muitas vezes nós deixamos tudo aquilo que o Senhor já nos deu para trás. Porque é muito difícil, quando está difícil, nós cremos na palavra que o Senhor liberou. Porque nós temos que crer por fé e não por vista. Nós temos que crer na palavra do Senhor, de Gênesis, Apocalipse, porque ela vai se cumprir. E aqueles homens então falaram, ele falava, tinha ações, mas parece que nada está acontecendo. Então Jesus faz o quê? Jesus começa a pregar para aqueles 2 discípulos. A palavra, a própria palavra, começa a pregar para eles. Não é isso que nós lemos? Nós lemos que Jesus faz o quê? Ele começa a caminhar pelas Escrituras. Começa lá falando sobre Moisés, né? Jesus vai falando a Bíblia para eles, vai falando sobre Salmos, vai falando sobre os profetas. Jesus vai falando tudo o que tinha que acontecer com o Senhor. Jesus vai pregando para aqueles homens. Eles estavam ouvindo a palavra. Assim como nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Eles também estavam ouvindo, mas parece que os olhos estavam fechados. Muitas vezes nós estamos aqui sentados, meus amados, mas parece que há algo fechado dentro de nós, dentro do nosso coração. E o Senhor quer hoje abrir o nosso coração. O Senhor quer hoje tocar para que o Espírito Santo de Deus não nos deixe alheio a nada, a nenhuma palavra, a nenhuma voz, a nenhuma atitude. Que nós possamos pegar toda a nossa porção. Aleluia! E como um pastor amoroso que Jesus é, nós ouvimos sobre o pastor amoroso aqui já nessa série do poder de Deus. E como um pastor amoroso, Jesus foi então pregando, Jesus foi falando com eles, Jesus foi conduzindo eles até onde? Até a casa. Jesus foi conduzindo eles até o destino final, assim como Ele fará conosco. Ele está conosco, Ele fala conosco, Ele não nos abandona nas dificuldades, mesmo quando nós perguntamos, estamos com o coração turbado, Ele amorosamente conduz as suas ovelhas até a casa,
até o destino final. E a palavra diz que então, quando Jesus fez que ele ia pegar outro caminho, o que eles falam para Jesus? Fica aqui com a gente, já está tarde, entre aqui, fique aqui na casa, entre, fique aqui. E aí é o que acontece, o grande poder de Deus. Jesus entra, Jesus monta uma mesa, e então os olhos deles são abertos. E antes de eu falar sobre essa mesa com vocês, eu quero rapidamente falar de uma outra mesa, bem ligadinha a essa. Antes de Jesus morrer, aqui, nós estamos vendo uma mesa onde Jesus já foi morto, crucificado, já estava no terceiro dia, então ele já tinha ressuscitado. Um pouco antes, em Lucas também, nós vamos encontrar uma mesa, que é a mesa da crucificação. A mesa do sacrifício. O que Jesus faz? A mesma coisa, ele faz assim, olha para os discípulos, vocês vão e preparam, vocês vão encontrar uma pessoa, ela vai estar com uma vasilha de água, Jesus vai dando tudo o que eles precisam fazer, e vocês então entrem lá, vocês vão reconhecer, a mesa vai estar preparada, a palavra fala, e então aqueles discípulos chegam, a mesa está preparada, Jesus vem, se assenta com os 12, um pouquinho antes da crucificação, estão comigo? Se assenta com os 12, e Jesus faz o quê? Reparte o pão, assim como ele fez nessa mesa que nós acabamos de ler. Jesus reparte o pão físico, que deu para eles comerem, e Jesus está anunciando que muito em breve, o pão da vida seria repartido, seria esmagado, seria dividido, seria espedaçado, para que uma coisa, preste atenção, para que nós pudéssemos se assentar na mesa, para que nós pudéssemos ter livre acesso à mesa que já está preparada, a palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor fala em Mateus 22 que o reino dos céus é semelhante a um casamento, a um banquete, aonde a mesa já está preparada. E o rei sai à procura de pessoas para estar naquela mesa, para sentar naquele casamento. E sabe o que a palavra fala? Que ele não encontra, sabe por quê? Porque aquelas pessoas não estão preocupadas em sentar à mesa com o rei. Aquelas pessoas estão preocupadas em tantas outras coisas. Em casar, em dar em casamento, em plantar, em colher. E eu quero dizer o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Que assim como aquelas pessoas que já têm a mesa preparada, começam a correr atrás de tantas outras coisas. Planos, casamentos que estão se acabando, doenças que chegam, correria do dia a dia, começam a todo o tipo de problema tomar o lugar da mesa com Jesus. Aonde nós tínhamos que correr para entregar para o Senhor tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós começamos a correr em círculos, dando em casamento, separando problema com a sogra, com o irmão, e nós não voltamos para a mesa. Nós não sentamos na mesa para ter o que? Comunhão, relacionamento, ouvir a voz principal, abrir os nossos olhos para o que a gente deve fazer, para Ele que vai enxugar as nossas lágrimas, para Ele que vai nos levantar. Sabe quando nós pensamos, meus amados, que nós não fazemos parte de nenhuma mesa? Vocês já pensaram isso? Muitas vezes, Satanás é tão astuto que ele tem colocado no coração dos cristãos que nós não servimos para nada,
que nós não pertencemos a mesa nenhuma. Ele tem roubado a nossa identidade. E eu quero dizer para vocês que mesa não é lugar de participar. Mesa é lugar de fazer parte. É lugar de ter comunhão. E Satanás quer tirar isso de nós. Sabe fazendo o quê? Atrapalhando a nossa identidade de filhos que vêm ceiar com o rei na mesa. E ele tem enchido o nosso coração com tantas coisas. E nós começamos a ficar perdidos. Pensando, eu não caibo nessa mesa, eu caibo nessa. Eu mudo a minha identidade para sentar nessa mesa. Que talvez não é a mesa que o Senhor quer que nós estejamos sentados. E nós começamos então a pensar, eu não sirvo para isso, eu não sou um bom filho, eu não sou uma boa funcionária, eu não sou uma boa aluna, eu não me encaixo nessa mesa social. Sabe por que nós não nos encaixamos em muitas mesas sociais que tem por aí? Mesas talvez até de pernas com cadeira. Porque nós não precisamos ser quem nós não somos para sentar onde Deus não quer que nós sentamos. Nossa mesa já está preparada. Aleluia! E nós não vamos só participar, não, nós vamos fazer parte. Porque quando o Senhor corta o pão, quando Ele corta o pão, sabe o que Ele está dizendo? Você faz parte. É sobre isso. Ele veio para que a gente fizesse parte desta mesa. Aleluia. Ele comprou o nosso assento com preço de sangue. Não deixe Satanás colocar no teu coração que você não serve, que você não pode fazer isso, que ninguém te chama para este lugar. Ou não deixe Satanás mudar a sua identidade de filha para que você caiba em lugar que não é para você ir. Aleluia. A mesa, meus amados, a mesa é um lugar. A mesa, agora eu quero dizer, a mesa quando nós nos assentamos para fazer uma refeição, a mesa é um lugar onde nós olhamos nos olhos. É ou não é? Então aqui, a mesa é um lugar onde nós olhamos nos olhos. A mesa é um lugar que nós vemos quem está fazendo falta, não é? Porque eu, desde pequenininha, quando eu era criança, a gente tinha um lugar na mesa. Meu pai, a gente até falou isso em casa esses dias, meu pai um, minha mãe um, eu e um, meu irmão e outro. E a gente não fala, esse lugar é teu, não tem isso. Mas vai conduzindo e de repente a família está assim, com os seus lugares na mesa, não é? Então a mesa é um lugar que nós enxergamos o olho do irmão e nós também vemos assim, meu pai não está sentado ali. Cadê o meu irmão? Não está na mesa. É ou não é? A mesa é o lugar que os nossos olhos ficam bem abertos para a gente entender o quê? Está faltando alguém. Está faltando algo. É um lugar que nós choramos, é um lugar que nós rimos, é um lugar que nós abrimos o nosso coração, é um lugar que Deus vem com cura, é ou não é? É um lugar que eu e meu irmão, a gente se pegava na mesa e minha mãe pegava a gente ali na mesa, já resolvia ali o problema na mesa e a gente já levantava de bem. Na mesa é um lugar onde curas acontecem. A gente tinha que ser curado na mesa, senão a gente não levantava. E meu irmão queria levantar a faca, e ele um dia vai ouvir essa pregação, em nome de Jesus, levantava a faca, minha mãe falava, abaixa a faca. Ali nós éramos curados dos problemas, aleluia. Jesus não nos fez participantes de mesa, Jesus nos fez parte da mesa dele, aleluia. Nós ouvimos palavras, nós ouvimos testemunhos, assim como esses dois homens, porque eles tinham ouvido palavra, não tinha? Jesus tinha pregado para eles. Tinha ouvido testemunho, não tinha? As mulheres já tinham testemunhado, Jesus já está vivo. Mas faltava algo. Faltava ele entender do princípio da mesa. Faltava ele entender deste partir, desta comunhão, desta importância da mesa. Aleluia. Eu quero dizer, não se sinta nem um pouco
menosprezada, por às vezes não receber convite para algumas mesas. Deixa Deus curar o teu coração. Aleluia. Deixa Deus tocar o teu coração. Aleluia. A mesa, meus amados, não é, nós já falamos, sobre uma mesa física. A mesa é sobre qual é o lugar que Jesus ocupa dessa mesa. Ele está sentado nessa mesa? Ele tem sido o centro da nossa mesa? Onde nós estamos nessa mesa? Nós chamamos Ele. Toma o seu lugar hoje, Jesus. Entra na mesa do meu coração. Ceia comigo, faz a tua vontade. Faz o teu querer. Quando Jesus, no versículo 30, Ele parte o pão e entrega aos discípulos como um sacrifício vivo, Ele está nos ensinando que nós também, irmãos, quando nós estamos sentados à mesa, não é sobre refeição. A mesa não é sobre nos alimentar e sair correndo. Porque sabe o que tem acontecido hoje? Nós temos muitas vezes negligenciado a mesa. O lugar onde antes era um lugar que a família se assentava à mesa, hoje nós temos muitas vezes negligenciado a mesa. Ou quando nós estamos à mesa, nós nem prestamos atenção quem está à mesa. Comemos com o celular na mão, não olhamos do nosso lado, e nós sentamos, comemos e saímos quando nós conseguimos sentar à mesa. Não negligencie a comunhão, primeiro, com o dono da mesa, segundo, com o seu irmão. Volte à mesa. A mesa de comunhão, eu quero dizer. A mesa, escute, olhe bem para os olhos dos seus filhos. Percebam aquilo que Jesus está falando, porque muitas vezes nós não percebemos. Assim como esses discípulos na correria, não estavam nem percebendo que era o Senhor, e nós também. Muitas vezes não percebemos o que os nossos filhos precisam, o que o nosso marido, o que a nossa esposa precisa. Não é sobre comida, é sobre comunhão, é sobre intimidade. É sobre eu ser oferta de amor a quem está na mesa. Aleluia. Que nós possamos repartir muito além do alimento. Que nós possamos repartir o nosso tempo. Que nós possamos repartir o nosso olhar, a nossa escuta. Voltemos ao princípio da mesa. Há tempo, glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção no que o Senhor está falando conosco. Voltemos à intimidade com o Senhor, ao primeiro amor, a ouvir aquilo que Ele quer de nós e o que nós façamos. Aleluia. Abre o teu coração. Não fique nessa correria do dia a dia, deixando a vida passar, os seus filhos crescerem, o seu casamento muitas vezes ir por água abaixo. Pare, dê uma parada e fala: ei, cadê a mesa? Cadê o princípio da mesa? Jesus me ensinou. Jesus, vem aqui. Eu preciso que os meus olhos estejam abertos. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Muitas vezes nós estamos na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma igreja e não estamos à mesa. Não estamos preocupados muitas vezes se está faltando algo para essa mesa. Amém? Nós não estamos preocupados em dividir. Não é dividir só o pão. O pão nós precisamos dividir, sim.
Nós acabamos de falar na oferta, mas é dividir o nosso coração. É aquilo que o Senhor fez quando Ele repartiu. Ele estava se doando, repartindo, para que eles então pudessem fazer o mesmo. Então eu não estou falando só de fazer refeição juntos. Entendam isso, para que fique gravado o princípio da mesa. Não é sobre fazer só refeição. Se der, glória a Deus. Como é bom, não é bom? Nós fazermos uma mesa, tomarmos um café, sentarmos, conversarmos. É bom, não é? Glória a Deus. Mas não é sobre essa mesa. É sobre a mesa que Jesus está. Cuidado para não sentar em mesa que Jesus viraria. A palavra fala que Jesus sentou em mesas ou virou. Que nós corremos das mesas que Jesus vira, mas que a gente sente na mesa que Ele está. E não só para comer, se tiver comida, glória a Deus, porque a comida, a palavra diz que Ele dá aquilo que nós necessitamos, então que não faltaria, amém? O pão de cada dia. Mas que nós possamos o quê? Ser oferta desta mesa. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos para os nossos filhos. Peça para o Espírito Santo, abra os meus olhos para aquilo que está acontecendo dentro da minha igreja, na minha vizinhança, no meu bairro, na minha família. Aleluia. Nós precisamos ter olhos abertos. E que nesta noite, eu já estou encerrando, nós possamos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, nós possamos ouvir a Tua palavra, fazer o devocional, contar testemunhos, viver testemunhos, saber que Ele está conosco todos os dias, Ele não nos abandona assim como Ele estava com os 2 discípulos, mas que nós possamos entender que a mesa está preparada, que nós temos lugar nessa mesa. Eu já quero chamar o Ministério de Louvor. Que nós temos lugar nessa mesa, que nós não somos participantes só de Cristo. Quando alguém te perguntar, você fala, não, eu não participo não, eu faço parte. Ele é o cabeça e eu sou o corpo. E a minha mesa já está preparada. Quando nós começarmos a correr igual aquelas pessoas que corriam e não se assentavam na mesa do banquete, vamos ter um start do Espírito Santo e nos redirecionar. Peraí, será que eu estou perdendo o princípio da mesa? Deixa eu voltar, deixa eu sentar. Deixa eu sentar, porque na mesa tem o quê? O pão vivo. Na mesa eu tenho intimidade, na mesa os meus olhos são abertos, na mesa o poder de Deus me dá discernimento. Deixa eu voltar para a mesa, deixa eu estar lá grudadinha com o Rei. Jesus, eu estou aqui na mesa, fala comigo. Essa mesa não precisa ser a mesa física, pode ser qualquer lugar de intimidade. Jesus, eu estou aqui à mesa, fala o meu coração, se derrame na presença do Senhor. E quando você lembrar o que Ele fez naquela mesa, que Ele repartiu o pão e deu àqueles discípulos e Ele sumiu, Ele nem ceiou, Ele sumiu, Ele desapareceu, a palavra diz. Você começa a pedir assim para Jesus, Jesus, agora me ensina a ser essa oferta. Me ensina a repartir o meu coração para que os meus olhos possam ouvir a necessidade dos meus filhos. Eu não quero ficar perdida dentro da minha casa. Eu não quero que o meu lar se perca. Eu quero os meus olhos abertos para os meus filhos. Eu quero os meus olhos abertos para a necessidade do meu marido. Maridos, esposas, preparem mesas. Preparem mesas. Se tiver um pãozinho, coloca lá na mesa. Se não tiver, sente os dois. Olhe um para o outro. Deixa o Senhor ministrar o coração. O Espírito vai trazer o que vocês precisam apresentar. O que precisa colocar para o Senhor.
E Deus vai trazer cura ao nosso coração. Abra os nossos corações nesta noite, Jesus, para nós vermos o nosso irmão. Olha do lado aí, olha do lado, acorde, nós estamos acabando, olha do lado. Tem irmão na mesa, tem irmão faltando à mesa? Vamos orar, Jesus. Os nossos irmãos que estão dispersos, cadê eles? Nós estamos sentindo falta. Vamos buscar para a mesa, assim como o Senhor nos ensinou naquela parábola. Vem, a mesa já está preparada. Vem ceiar, vem trabalhar aqui no meu coração. Abra os nossos olhos, Jesus. Nós não queremos negligenciar o teu princípio. A mesa é um princípio, na mesa há este poder de Deus. Então nos ajuda. Nos dê discernimento para que a nossa identidade seja curada, para que nós não vendamos a tua mesa e não sentamos em qualquer lugar, porque nós somos filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos filho do dono da mesa. Aleluia! Aquele que cuida de nós, aquele que cura o nosso coração. E eu quero te dizer, aquele que põe o pão na sua mesa está aqui. Aquele que cuida do teu futuro está aqui. Aquele que cuida do teu coração está aqui. Aquele que multiplica pão, aquele que multiplica peixe. Vocês imaginam aquela multiplicação, já era uma grande mesa. Aquele que multiplica sobre nós está aqui. E os nossos corações estão rendidos a Ele. Hoje, naquele segundo louvor, que eles tocaram e falavam uma frase, falou o meu coração, dizia assim: os reis se dobrarão ao nosso rei. Eu quero dizer, meu amado, corações duros, se os reis se dobrarão, quiçá corações duros, o Senhor faz de carne e vai se dobrar ao dono da mesa. Aleluia! E a sombra, a canção dizia sombras, sombra de preocupação, sombra de medo, sombra de ansiedade. O nosso rei é maior, aleluia, sobre aquilo que nós estamos passando. Então eu quero dizer nesta noite, derrame o seu coração na mesa, corra para essa mesa, corra com toda a sua família para este lugar, olhe nos olhos. E se você estiver achando que está algo se perdendo, é tempo de voltarmos para este lugar de intimidade. Aleluia! Na mesa há poder de Deus. Há olhos abertos físicos e há olhos abertos espirituais. Nós vamos agora ouvir uma canção. E nós vamos todos juntos dizer para o Senhor: nós estamos aqui na tua mesa. Fala conosco nesta noite. Amém?